Uma linda e verdejante vida, você é uma linda e maravilhosa vida! Hoje é dia da gente falar sobre numerologia. Nesse canal que vos fala, nós temos vídeo quase todos os dias, quintas-feiras não, sexta-feira não. Só temos shorts pela manhã. Então, se você está querendo previsões para começar bem o seu dia, para você saber como é que vai ser o seu dia, se vai ser maravilhoso, se vai ser desafiador, preste atenção. Entre 8 e 9 e meia da manhã saem os shorts aqui do canal com previsões das runas para o seu dia. E todas as quartas-feiras a gente vai falar sobre numerologia. Então, além disso, todo final do mês eu faço o trânsito numérico para mostrar como vai ser o mês segundo a numerologia. Parecido com o trânsito astrológico, né? Só que em vez de planeta a gente vai falar dos números que compõem o mês. E tá muito bacana. Vamos deixar no card aqui em cima qual foi o trânsito desse mês e tá muito bacana. Além disso, tem as previsões também para o seu signo, também vai estar aqui em cima junto com o trânsito. Bom, sem mais delongas, a gente está falando sobre todos os números que compõem nosso conhecimento de numerologia. Eu já fiz os vídeos de 0 a 9 e esse vídeo está lá na nossa playlist, tá bom? Então, eu vou deixar aqui em cima a playlist também. E além disso, nós também fizemos os números kármicos. Eu explico também o que são os números kármicos. E agora a gente vai falar sobre um conjunto de números que muita gente gosta deles, gostaria de utilizar desses números, mas não sabe muito bem como é que é para fazer eles rodarem, que é chamado os números mestres. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esses números, é importante entender o que são números mestres, né? Hoje eu vou falar só de um número deles e a gente vai ter uma sucessão de números. Então, a gente vai do 11 até o 77, tá? E depois eu explico porque vai só até o 77. Quer dizer, eu vou falar até o 99, 77 não, vou até o 99 e depois a gente começa a ter os números que são conhecidos dentro do chamada numerologia angelical. Esses eu não vou tratar aqui no canal por hora, talvez eu trate eles mais para frente, quando eu for falar mais sobre curiosidades numerológicas, fazendo uma comparação entre as outras numerologias, tanto a numerologia pitagórica, que é essa que a gente está assistindo, a numerologia cabalista, a numerologia caldeia, a numerologia angelical e tantos outros sistemas numerológicos. Quando a gente for partir para essas coisas assim um pouco mais profundas, que exigem um pouco mais de profundidade e um conhecimento um pouco maior da numerologia, aí a gente fala deles. Por enquanto, vamos deixar isso quietinho. O que é número mestre? Número mestre ele é uma força numérica em que você tem a repetição de um número igual, por isso é a intensificação daquele número, e que tem uma influência fora da sua pessoa. O que isso significa, né, na prática? Um número, a minha numerologia, ela afeta a minha pessoa. Então, por exemplo, eu tenho alma 6. Então, 6 faz um monte de efeito em relação a mim. Deixa eu ser uma pessoa cuidadora, deixa eu ser uma pessoa que vai se preocupar com a família, com o social, que vai procurar que eu desenvolva características de auxílio. Essa é a minha numerologia do 6. Tá? O número mestre é um número que ultrapassa o limite pessoal. Eu diria que ele é um número transpessoal. O limite do que é meu e o que é o outro, ele começa no 9. O 9 ele vem com uma força que já olha para o mundo de uma maneira bastante humanista. Então ele pensa o papel dele no coletivo. O 6 ele começa a arranhar isso. O 9 já é mais direto em cima disso. E o 11 já já afeta o coletivo. É um número que ele a mim afeta e afeta o coletivo junto. Por isso são chamados números mestres, porque eles são números que lidam com grupos. É um número que influencia grupos e do qual a pessoa que possui essa numerologia é influenciado. Bom, estamos em novembro, quando esse vídeo está sendo gravado é em novembro. Hoje é dia 9 de 11 de 2022, então daqui a 2 dias a gente vai ter o portal 1111.
E o que é esse portal? Esse portal é um evento numérico, obviamente, né? E ele afeta, ele é uma visão do que nós somos e do que é o outro e como isso se conecta dentro da minha vida e na vida dos outros. É o chamado portal espiritual, ele é muito poderoso e acaba sendo um marco de influência coletivo. Tá? Isso, inclusive, traz as questões dos karmas coletivos. Tá? Depois, se vocês me acompanharem nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook, eu vou fazer uma postagem especial falando sobre portais, o portal 1111. Aqui no nosso canal eu vou fazer mais para frente um vídeo só sobre o que são os portais numéricos, tá bom? Se vocês querem entrar nas minhas redes, na descrição aqui tem o link para poder entrar nas minhas redes. Se não, vai lá na minha página principal do canal e lá no cantinho tem um banner, lá no cantinho tem as minhas redes sociais, vocês podem ir por ali também. Bom, então o 11 é um número que afeta o coletivo. Ele é 1. Você tem a repetição do 1. Então ele é um líder, porque o 1 é um líder. Então é um líder 2 vezes, né? Então eu tenho que ele exerce liderança, ele exerce um carisma, ele exerce um magnetismo natural que faz com que as pessoas prestem atenção nele. Isso é natural de todos os números mestres, justamente por conta dessa repetição. Como ele é repetição do 1, ele tem essa postura de líder, né? A liderança espiritual. Líder espiritual não significa que ele vai fundar uma igreja, que ele vai fundar uma congregação, um grupo espiritual. Não. Significa que a influência dele é uma influência que afeta o sutil. Você é atraído por uma liderança desse tipo apenas pela própria vibração dele que influencia a sua pessoa. Ele se torna muito mais carismático. Com isso, o número 11 é o número que afeta grupos. A pessoa não precisa ser líder, mas ele vai ser destaque. A pessoa não precisa estar numa posição de liderança, porque o líder nem sempre está na frente, né? Mas as palavras que é dita por essa pessoa tem um peso maior, tem uma influência maior, tem um doce a mais. E aí tem uma outra coisa importante, porque o 11, nesse sentido, ele faz com que você seja visto mais facilmente, ele faz com que você seja notado mais facilmente. E olha onde que entra a pegadinha. Se você é visto mais facilmente, tanto os seus acertos são computados com muito mais facilidade quanto os seus erros. Então, é um ponto que exige um equilíbrio. Então, quando eu pego o 11 e somo, eu tenho o 2. E o 2 é o número de equilíbrio. Então, quando eu manifesto o 11, o que eu estou manifestando na verdade? Eu estou manifestando o 2. Porque o 2 é o número de negociação, é o número de conexão, é o número de equilíbrio, é o número que vai me falar o quê? Ele vai me falar sobre conciliação. Tudo isso é coisa do 11, só que em vez de ser 1 para 1, como acontece com 2, o 11 é 1 para muitos. Tudo que o 2 faz, o 11 faz para muitos. Então toda essa questão do equilíbrio está lá dentro dele. E obviamente que todos os desequilíbrios do 2 estão presentes no 11. Então, por exemplo, o 2, quando ele está desequilibrado nesse sentido, ele passa a ter um processo muito obsessivo. Ele ou se deixa pisar, ou pisa nos outros, ou ele anula, ou se anula, ou anula os outros. E o 11 faz a mesma coisa, só que com muitos. Então ele ou cria um processo de anulação do qual as pessoas montam em cima dele, no sentido figurado, ou ele cria um processo que ele vai anular um grupo. Tá? Ele vai subjugar um grupo e vai deixar esse grupo como seus seguidores mais fanáticos. Qual que é o problema? O problema é que são muitos, não é 1, não é 2, é muitos, 5 para cima. Então, se se pisar na bola, acaba engolindo ele. Um outro ponto importante é que como o 11 ele é um número que influencia as multidões influenciam ele.
E é onde que entra a responsabilidade nisso. Eu tenho a minha professora de numerologia, ela falava que o 11 são como anteninhas. Então ela tem lá as anteninhas e elas ficam captando tudo. E é exatamente isso que acontece. O 11 ele capta tudo. É um número com uma sensibilidade mediúnica, por assim dizer, muito grande. Então ele fica captando. Então ele consegue perceber o, o emocional e o mental das pessoas, do coletivo, ele percebe isso também dentro dele. Então ele é afetado por isso. Então se ele não estiver em equilíbrio, o que acontece? Ele vira aquilo que as pessoas chamam popularmente de médio esponja. Que médio esponja não existe. O que existe é uma invigilância, que ele entra em contato com uma vibração externa, começa a manifestar isso dentro dele e acha que ele acabou de puxar tudo de ruim do ambiente. Sendo muito sincero, muito sincero. Se ele fosse esponja, qual que é o papel da esponja? A esponja, ela filtra as coisas e manda uma água mais limpa dentro do oceano. Ela filtra. Então, se você fosse esponja, você estaria prestando um serviço maravilhoso para o universo. Você estaria filtrando todas as energias deletérias, negativas, o nome que você quiser dar, e estaria purificando o ambiente. Não é isso, tá? O nome disso é ego, tá? Inflado. Você não faz isso. Você, na verdade, não está prestando atenção no que está acontecendo. Você está captando energias ambientais, acha que está limpando o ambiente, não está limpando o ambiente porcaria nenhuma, e você está, na verdade, se prejudicando. Quando o 11 está equilibrado, ele entende como é que funciona o ambiente, ele sabe que o ambiente é daquele jeito, ele não entra naquela vibração e auxilia as pessoas a saírem. Quando ele não está equilibrado, ele entra naquela vibração, se estrepa todo e acha que está limpando o ambiente porque tudo de ruim cai dentro dele, que ele é um grande buraco negro e que vai servir para purificar o ambiente. Bom, então qual que é o poder do 11? O poder do 11 é influenciar multidões, sensibilidade empática e mental, aumenta a percepção intuitiva dele, ele possui um carisma natural e ele pode guiar as pessoas para onde que ele deseja. Se ele tiver uma moralidade mais elevada, vai guiar as pessoas para se entenderem ou buscarem um aprofundamento. Se não tiver, vai guiar elas para caminhos tortuosos. Mas o 11 ele funciona, seja você uma pessoa seguidora da lei, seja não seguidora, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Isso não tem nada a ver com a nosso caminho na vida. Ele simplesmente é uma potência e essa potência ele funciona independente de quem esteja dirigindo ele. Maravilha? Então, esse é o poder do 11. O 11 ele tem todas essas características. Então, se você possui 11, se você nasceu, por exemplo, no dia 11 ou no dia 29, você tem essas características. Se você está sentindo que tem essas características, mas não nasceu nem no dia 11, nem no dia 29, no caso do 11, né? Você pode ter nascido no dia 22, mas o 22 eu falo semana que vem. Então, pode ser que, por exemplo, o seu caminho de vida, a sua alma seja um 11. E aí, para você descobrir, precisa fazer a sua numerologia. E se você quiser fazer a sua numerologia, meu contato está aqui embaixo. Agenda e a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Então é isso. Beijo no coração. Fiquem todos magnificamente bem. Vamos compreender cada vez mais as nossas potencialidades para a gente ter uma maior qualidade de vida e parar de ficar batendo cabeça à toa. Beijo no coração. Fiquem todos magnificamente bem e uma ótima e magnífica vida.